Design Thinking na administração pública. Inovação centrada no cidadão. O Design Thinking tem ganhado destaque como uma metodologia inovadora e criativa para resolver problemas complexos em diversos setores, incluindo o setor público. Diferente das abordagens tradicionais de gestão, o Design Thinking coloca o ser humano no centro do processo de inovação, enfatizando a empatia, a experimentação e a cocriação. Na administração pública, onde os desafios frequentemente envolvem a prestação de serviços a uma população diversificada e com demandas variadas, o Design Thinking se apresenta como uma ferramenta valiosa para repensar processos, políticas e serviços, com foco na real necessidade do cidadão. Essa metodologia é composta por várias etapas interconectadas, que incluem a imersão no problema, a definição do desafio, a ideação de soluções, a prototipagem e os testes. O ponto de partida é sempre a empatia, ou seja, a compreensão profunda das necessidades, desejos e dificuldades das pessoas para quem a solução é destinada. Na administração pública, isso significa que as soluções são desenvolvidas com base na perspectiva dos cidadãos e não apenas em pressupostos internos ou interesses políticos. Por exemplo, um projeto de melhoria no atendimento de um hospital público pode começar com entrevistas com pacientes e profissionais de saúde para entender suas experiências e dificuldades, antes mesmo de qualquer solução ser proposta. Ao adotar o Design Thinking, a administração pública é convidada a romper com a lógica tradicional de planejamento de políticas e serviços, que muitas vezes é burocrática e distante da realidade do usuário final. Essa abordagem favorece um processo colaborativo, onde equipes multidisciplinares, compostas por servidores públicos, especialistas e os próprios cidadãos, trabalham juntos na busca por soluções inovadoras. Um exemplo disso pode ser visto na implementação de serviços digitais em órgãos públicos. Em vez de simplesmente digitalizar processos já existentes, o Design Thinking propõe uma reformulação completa, considerando como as pessoas interagem com a tecnologia e como o serviço pode ser mais intuitivo e acessível. A etapa de ideação no Design Thinking é caracterizada pela geração de diversas ideias, sem julgamento inicial. Na administração pública, isso pode ser um desafio, já que o setor é frequentemente moldado por normas e procedimentos rígidos. No entanto, essa fase permite que soluções criativas e inesperadas surjam, muitas vezes rompendo com paradigmas estabelecidos. Por exemplo, ao buscar maneiras de reduzir filas em um centro de atendimento ao cidadão, em vez de apenas aumentar o número de guichês, o processo de ideação pode sugerir alternativas como a triagem digital, o agendamento online ou até mesmo o uso de inteligência artificial para responder a dúvidas frequentes. A prototipagem, uma etapa essencial do Design Thinking, consiste em criar versões simplificadas das soluções para serem testadas e aprimoradas. Essa fase é especialmente útil na administração pública, onde o risco de erros em larga escala pode ter impactos significativos. Em vez de implementar uma nova política ou serviço em todo o território de uma cidade ou país, os protótipos permitem que as soluções sejam testadas em pequena escala, com a possibilidade de ajustes antes de uma implementação maior. Por exemplo, uma prefeitura pode testar um novo modelo de coleta de lixo em um bairro específico, ajustando-o conforme o feedback dos moradores e dos trabalhadores envolvidos no processo. A fase de testes do Design Thinking envolve a avaliação da solução a partir do feedback real dos usuários. No setor público, isso pode significar a criação de canais abertos para que os cidadãos forneçam suas opiniões sobre um novo serviço ou política, além de ajustes contínuos com base nos resultados. Por exemplo, se um novo sistema de transporte público é implementado com base no Design Thinking, os usuários podem ser consultados sobre sua experiência, e as falhas detectadas podem ser corrigidas em tempo hábil, antes que o serviço seja expandido para toda a cidade. Um dos grandes benefícios do Design Thinking na administração pública é a sua capacidade de promover a inovação, mesmo em ambientes tradicionalmente burocráticos. Ao introduzir uma cultura de experimentação e aprendizado, a administração pública pode se tornar mais ágil e responsiva às mudanças e desafios contemporâneos. Além disso, ao centrar as soluções nas reais necessidades dos cidadãos, essa metodologia promove a inclusão e o atendimento mais efetivo das demandas sociais. Isso é particularmente importante em um contexto onde o serviço público muitas vezes é visto como ineficiente ou distante das necessidades da população.
Outro aspecto relevante do design thinking é sua capacidade de facilitar a criação de políticas públicas mais eficazes e sustentáveis. Ao envolver os cidadãos no processo de desenvolvimento das políticas desde o início, a administração pública garante que as soluções sejam não apenas criativas, mas também realistas e adequadas ao contexto local. Isso contrasta com as políticas impostas de cima para baixo, que muitas vezes falham na implementação devido à falta de conexão com a realidade dos destinatários. Por exemplo, uma política habitacional desenvolvida com base no design thinking pode começar com uma análise detalhada das necessidades das comunidades locais, resultando em soluções mais adaptadas à cultura e às condições socioeconômicas dos beneficiários. Além disso, o design thinking na administração pública pode ajudar a resolver problemas complexos e de longo prazo, como a desigualdade social, a urbanização desordenada e as mudanças climáticas. Essas questões, que envolvem múltiplos atores e demandam soluções sistêmicas, podem ser abordadas de maneira mais eficaz por meio de uma abordagem colaborativa e centrada nas pessoas. Por exemplo, ao lidar com o desafio da mobilidade urbana, o design thinking pode reunir cidadãos, engenheiros de trânsito, urbanistas e gestores públicos para co-criar soluções que levem em consideração tanto os desafios técnicos quanto as necessidades e comportamentos das pessoas que utilizam os sistemas de transporte. A aplicação do design thinking na administração pública também traz um novo olhar sobre a gestão de projetos e serviços públicos, promovendo uma cultura de inovação e melhoria contínua. A ideia de que as soluções podem e devem ser iteradas e aprimoradas continuamente desafia a visão tradicional de que as políticas públicas, uma vez implementadas, devem permanecer inalteradas. Essa flexibilidade é essencial em um mundo em rápida transformação, onde as necessidades e demandas dos cidadãos mudam com frequência. Por fim, o design thinking também pode desempenhar um papel importante no fortalecimento da confiança entre os cidadãos e o governo. Ao demonstrar que a administração pública está genuinamente interessada em entender e atender às necessidades da população, e ao criar um processo mais transparente e participativo, os cidadãos tendem a se sentir mais envolvidos e valorizados. Isso pode levar a uma maior adesão às políticas públicas, à cooperação entre o governo e a sociedade civil, em última instância, ao fortalecimento da democracia. Exemplos práticos da aplicação do design thinking na administração pública podem ser encontrados em iniciativas de governos locais e internacionais que utilizaram a metodologia para enfrentar desafios complexos. Em Singapura, por exemplo, o design thinking foi utilizado para reformular o processo de atendimento ao cidadão em diversos órgãos públicos, resultando em serviços mais eficientes e personalizados. No Brasil, algumas prefeituras têm adotado o design thinking para co-criar soluções com a população, como em projetos de revitalização urbana e melhoria da infraestrutura de bairros. Assim, o design thinking oferece uma abordagem poderosa para transformar a administração pública, tornando-a mais eficiente, ágil e, acima de tudo, centrada nas necessidades dos cidadãos. Ao romper com as abordagens tradicionais e burocráticas, essa metodologia promove a inovação, a inclusão e a transparência, criando um governo mais conectado à realidade social e mais preparado para enfrentar os desafios do século XXI. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!